Olá! Na época da Quaresma, muitos assuntos relacionados à paixão de Cristo vêm à tona. E hoje vamos tratar de um assunto que é a coroa de espinhos que foi colocada em sua cabeça durante o seu calvário. Todos nós sabemos sobre a coroa de espinhos, pois ela é mencionada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. Mas como era essa coroa? Segundo consta, a coroa era feita com espinhos grandes e pontudos de plantas típicas do Oriente Médio. E foi uma forma de causar dor e humilhação por Jesus ser considerado por muitos o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. Mas o que aconteceu com a coroa depois que Jesus foi crucificado? Nenhum dos 4 evangelhos canônicos conta isso com exatidão. Porém, desde a Idade Média, uma coroa que muitos cristãos creem ser exatamente a mesma usada por Cristo está exibida na França. Hoje, ela está guardada no Museu do Louvre em Paris, mas ao longo dos séculos ela sobreviveu a guerras, revoluções e catástrofes. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Até 2019, a famosa igreja de Notre Dame, ela abrigava a relíquia. Depois da Revolução Francesa, a sua transferência para ali foi bastante simbólica. Isso porque, antes da Revolução, que derrubou a monarquia, a coroa ficava em uma igreja chamada La Sainte-Chapelle, ou Capela Santa, que era de uso particular dos reis franceses. Mas, por ser um lugar de uso particular, a maioria dos fiéis não podia vê-la. Então, a coroa foi transferida para Notre Dame, para permitir que o povo pudesse observá-la e venerá-la. Mas, se a paixão de Cristo aconteceu em Israel, como a coroa foi parar na França? Na verdade, como dito, os evangelhos não explicam o que ocorreu depois da crucificação de Jesus. E aqui vem a história. Os primeiros relatos contam que São Paulino de Nola, em 409 d.C., foi o primeiro a expor aos fiéis a coroa de espinhos em uma basílica no Monte Sião, em Jerusalém. Nos séculos seguintes, outros textos religiosos também atestam que a coroa ficava em Jerusalém. Mas há poucos registros sobre a sua localização até o século X, quando a coroa já estava em Constantinopla, e não se sabe com exatidão nem como nem quando ela chegou lá. Mas a transferência de Constantinopla para Paris já é bem mais conhecida. Ela aconteceu porque o imperador Balduíno II precisava de dinheiro, e por isso contraiu um empréstimo com alguns ricos mercadores de Veneza, e usou a coroa como garantia. Então, o rei Luís IX, que era parente distante de Balduíno, aceitou a pagar a dívida, desde que a coroa fosse devolvida e levada para a França. Alguns dizem que essa foi a relíquia mais cara da história, mais cara do que qualquer obra de arte. Luís IX, hoje São Luís, era um cristão muito fervoroso, e construiu uma igreja chamada Sainte-Chapelle para abrigar a coroa. A imagem de fundo é da própria Sainte-Chapelle. Luís a trouxe para Paris com muita reverência numa cerimônia religiosa em 1239, e por isso foi canonizado. Depois disso, descendentes de Luís começaram a tirar espinhos da coroa para presentear seus aliados. Hoje, esses espinhos avulsos, eles estão guardados em relicários em coleções de arte sacra no mundo todo. A coroa fica guardada em um relicário de cristal e ouro e sobreviveu a várias batalhas, como as 2 guerras mundiais e ao incêndio da Notre Dame em 2019. A relíquia era apresentada aos fiéis com frequência, mas desde o incêndio da Notre Dame, ela está em uma caixa forte no Museu do Louvre. Essa informação pode ser apenas um fato histórico e contestável para alguns, mas, para os cristãos, essa informação transcende ao nível da fé. Se você gosta do nosso conteúdo, siga! Até a próxima!